Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Esperando por todos vocês com muita ansiedade aqui para esse nosso primeiro encontro. Estamos trabalhando com linguagens, códigos e suas tecnologias. A nossa área é muito rica, né, pessoal? Vocês sabem que a gente tem itinerário pela educação física, pelo universo das artes, pela parte da literatura, pela gramática, pela interpretação. E o Super Enem é esse grande desafio que é construir esse grande percurso de vitória, né? Estou muito feliz em estar com todos vocês aqui nesta tarde. Eu faço questão de deixar claro que tivemos muito sucesso no ano passado, foram várias as informações, contatos, registros feitos por alunos que fizeram aquela grande romaria do aprender, né? Que foi andar por todos aqueles meses, colhendo informações, participando nas lives. Inclusive, vou aproveitar o pessoal que está aí em casa, queria saber quem está aí do outro lado. A gente está aqui com o nosso chat disponível. É um pedacinho da tarde que a gente vai ocupar aqui, mas um pedaço muito gostoso, né? A gente vai estar falando sobre pontos que vão levar vocês a uma vitória muito especial. Então, para a gente construir essa vitória, é tijolinho por tijolinho. É simplesmente pegar informação por informação e ir construindo aquela muralha de saberes, né? Para isso, a gente precisa de compromisso. Toda semana a gente está produzindo uma série de materiais. A plataforma está aberta, pessoal. Então, quem tem amigo que ainda não se inscreveu no Super Enem, por favor, dá aquela chamada, oferece para ele essa grande oportunidade, porque, gente, lá tem livros didáticos para vocês estudarem, como se fossem apostilas, complementação. Além disso, na plataforma tem um espaço de gamificação. Eu nunca imaginei na minha vida me tornar um organizador de games. E aí, hoje, eu estou confeccionando games, como todos nós, todos os professores, e a gente tem maratonas de games que vão estar disponíveis para vocês. E à medida que vocês vão entrar com esse processo de gamificação, automaticamente vocês vão estar aprendendo. Isso é muito bom, é um aspecto lúdico, já é uma questão de prova, quando a gente aprende pela felicidade, quando a gente aprende pela vontade de crescer. E isso é sensacional, sabe? Isso traz aquela certeza que o caminho que nós estamos trilhando é o caminho da aprovação máxima. E isso, gente, é algo muito singular. Então, estou muito feliz por estar aqui com vocês, levando a cada um de vocês essa aprendizagem. E eu queria que o pessoal fosse se apresentando, né? Vamos ver quem está aí do outro lado, se tem alguém que é da turma do ano passado e retornou. Então, a gente tem um Paulo. Vocês poderiam dizer, gente, de qual escola vocês estão falando, de qual parte, está entendendo, do Ceará ou do Brasil, de onde é que vocês são, para a gente saber um pouco mais de vocês, né? Vocês sabem que a área de humanidades é toda ligada ao afeto. Então, não tem como a gente entrar numa live dessa e não querer saber quem são as pessoas que estão ali do outro lado, né? Estou vendo aqui o Paulo, que já deixou aqui uma informação de boa tarde. Estou vendo a Gabi chegando aí. Juliana Garcia, gostei, Moneratos, né? Me lembrou aqui Monet, quase, né? Já estou vendo uma pintura impressionista aqui só no nome. Então, a gente tem aqui o Cleiton, tá certo? Nós temos o Paulo, tá falando que é de Fortaleza. Paulo, pode dizer até se terminou o ensino médio agora, se terminou há algum tempo, se está fazendo ensino médio, tá certo? Dizer também, pessoal, quais são os cursos que vocês estão pretendendo, né, pleitear no próximo SISU, o que é que tem aí na cabeça? A gente tem aqui, ó, a Ana Natália Conceição, tá dando uma boa tarde aqui, tá falando de São Luís Maranhão, pelo amor de Deus, eu adoro Maranhão, que negócio mágico é a ilha, né? Para mim é uma ilha cheia de poderes, é uma ilha cheia de magia. O Maranhão, acho que ele não sai da nossa alma, né? Eu gosto muito do Maranhão, gosto muito de ouvir Zé Cabaleiro, reggae maranhense, toda a transformação cultural que o Maranhão traz, né? Eu vou parar, senão eu vou falar só do Maranhão aqui. Mas vamos lá, ó. A gente tem aqui a Juliana, que fala da Serra da Ibiapaba, Tianguá. Lembrei logo dos doces, né? Aqui, ó, o pessoal de Tianguá é conhecidíssimo pelos doces famosos. Eu gosto muito desse friozinho da serra.
Eu, inclusive, estudei há pouco tempo um livro chamado Terra Talhada, que fala sobre a Serra da Ibiapaba, do professor Carlos Vasconcelos, que é da região e fez uma obra riquíssima. Eu acompanho muito a Ibiapaba. Eu acho a Ibiapaba é como se fosse o nosso Everest, né? A gente tem essa conexão. A gente tem aqui a Juliana, que está falando de Vitória, Espírito Santo. A gente lembra de cara da fábrica da Garoto, né? Mas eu acho que Vitória, eu vejo um espaço irmão do Rio de Janeiro. Tem essa conexão, né? Eu acho que é um espaço irmão do Rio com o sul da Bahia, com aquela região de Ilhéus. Gostei muito, achei super agradável também. A Gabi, aqui de Fortaleza. A gente tem o Cleiton, que é de São Luís, Maranhão, né? A gente tem, olha, o Paulo terminou em 87 no Liceu do Ceará. Paulo, seja muito bem-vindo. Você terminou em 87, vai retomar aqui uma outra perspectiva de leitura de vida. Da tua época, o vestibular mudou muito, viu? Então, a gente tem um vestibular hoje que é completamente diferente daquilo que você fez. No passado, o teu vestibular estava vinculado a decorar as coisas. E hoje a gente tem um vestibular muito mais vinculado a essa preocupação de entender o mundo, de ter um olhar muito mais plural sobre o mundo, né? Então a gente tem aqui a Ana Natália Rosa, que está dando também aqui um boa tarde. A gente tem aqui a Juliana, terminou em 2002 e vai fazer agora mais uma graduação. Juliana, tu é meio parecida comigo, né? Eu estou na minha terceira graduação. Já fiz, gente, letras, já fiz psicologia, estou terminando pedagogia. Eu acho que eu paro nessas três, que é o tripé que me forma enquanto educador, enquanto pessoa preocupada com o mundo e com a educação. Eu tenho uma conexão com esse universo, né? Desde as minhas pesquisas da graduação até hoje, né? Quando eu sou coordenador do doutorado, então hoje eu tenho uma preocupação muito grande, né, de fazer com que os alunos estejam sempre buscando mais informações, entendendo que compreender o mundo é se entender também, né? Então a gente tem ali, ó, a Juliana está dizendo, quero participar do aulão aí no Ceará. Olha, vamos fazer de tudo para você vir aqui, a gente vai ter uma sequência de aulões, então vai ser muito bom, a gente vai ter essas possibilidades, esses intercâmbios, e isso é muito bom, viu, Juliana? As mensagens estão chegando, gente, e nós vamos dar início, né? É muito legal estar recebendo todos vocês aqui, é como se a gente estivesse abrindo as portas de casa e vendo a energia do pessoal que está chegando com aquela vontade de aprender, com aquela vontade de entender esse negócio, né? Todo que é o Enem. Então vamos lá, ó. Quando a gente pensa em prova do Enem, a primeira coisa, quem vai trabalhar com linguagens, códigos, suas tecnologias, tem que ter em mente, pessoal, de cara, logo puxar aqui o microfone assim para ficar bem pertinho, né? Então, de cara, vocês têm que guardar logo uma coisa. Essa prova, ela não é uma prova só de interpretação. Ela é uma prova que trabalha com objetos do conhecimento e, ao mesmo tempo, tenta fazer com que vocês entendam que ela vai verificar se vocês têm domínio das competências de cada área e, dentro dessas competências, se vocês têm domínio para trabalhar com as suas respectivas habilidades. Parece uma coisa meio estranha, mas não é, e é muito simples de entender. Quando a gente lembra o que é uma competência, eu vou dar um exemplo. Competência seria andar de bicicleta. Quando a gente pensa, eu estou andando de bicicleta, é uma competência. Mas para eu andar de bicicleta, eu tenho que saber pedalar, eu tenho que, em primeiro lugar, ter uma preocupação muito grande com o meu olhar, principalmente a minha parte frontal, para onde eu vou olhar no horizonte. Porque à medida que eu olho para esse horizonte, eu costumo ter uma noção de equilíbrio. Eu tenho que ter muito cuidado quando eu estou pedalando, quando eu estou começando a correr nessa bicicleta, com velocidade, com freio, ou seja, os freios estão vinculados já às mãos. Então, quando a gente olha para esse universo, eu tenho a competência é andar de bicicleta, mas as habilidades elas são distintas. Pedalar é uma habilidade, quando eu pego, olhar para o retrovisor da bicicleta é uma habilidade, conseguir firmar o olhar na linha do horizonte também é uma habilidade.
Então, quando a gente olha dessa maneira muito plural, nós temos para cada um desses elementos uma habilidade. Vamos botar um desenho, que eu sempre acho muito legal, na cabeça de todo mundo. Vamos imaginar um guarda-chuva. Guarda-chuva é a competência. E cada haste do guarda-chuva é uma habilidade. Então, o que nós vamos ter é justamente esta preocupação. E aí, pessoal, eu vou pedir para cada um de vocês ficar bastante atento ao que nós vamos fazer nesta tarde. Nós vamos passear pelo universo de uma competência, de um guarda-chuva desse. Que guarda-chuva seria esse? É o guarda-chuva da competência 3. A gente vai entrar nessa competência e, dentro dela, investigar algumas habilidades que estão sendo exigidas de vocês na prova. Vamos ver questões e vamos analisar de uma maneira muito plural a maneira como tudo isso vai se coadunando. Inclusive, quem tiver qualquer dúvida, estou olhando aqui no chat, então, por favor, você que está aí do outro lado, manda pergunta. Se não entender, entra aqui na mesma hora e escreve, tá certo, pessoal? Queria todo mundo dando um joinha aí. Vamos chamando o pessoal de casa, vamos chamando também os amigos de vocês. Chamam o pessoal que está aí por perto. Galera, Super Enem está aberto para todo o Brasil. Então, o pessoal que está aí do outro lado, que tem um primo, um tio, tá certo? Que não teve oportunidade de estudar numa determinada época, essa pessoa está querendo voltar. Ou então tu tem algum amigo, algum primo, irmão, ou filho até, que está no terceiro ano e quer aprimorar os conhecimentos, por favor, não deixe passar essa grande oportunidade. Super Enem agora é um projeto nacional e como projeto nacional, gente, estamos aqui para dar o nosso melhor. E aí a gente vai entrando, né? Dentro do nosso universo, a gente tem aqui, ó, estou na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, vamos imaginar que hoje nós temos uma média de 5 questões. Das 45 da nossa área, 5, em média, serão voltadas para um estudo sobre o corpo. Elas vão estar vinculadas a lazer, a atividade física, ao universo lúdico. Então, quando a gente fala de lúdico, a gente está falando de uma coisa muito interessante que está vinculada ao nosso dia a dia. Quando vocês param para analisar o lúdico, vocês devem pensar muito bem que fazer uma atividade física é algo lúdico. Às vezes você pode estar num time de vôlei e, de repente, naquele time, ao tentar fazer pontos, né, no espaço do outro, ao tentar participar daquela disputa, através do jogo, o seu corpo ele vai se movimentando. E ao se movimentar, ele sai dessa inércia. Ou seja, o nosso corpo ele foi programado desde a nossa hora de nascer para o movimento. Então, movimentar o corpo é muito importante. Quanto mais você movimentar esse corpo, mais elasticidade você vai ter, mais você vai se encontrar com a liberdade desse corpo no mundo. Então, é muito singular a gente ter essa reflexão. E quando a gente vai para a competência de área 3, né, tem lá, ó, compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora da identidade. Todo mundo que está aí do outro lado, né? Estou vendo aqui, ó, o pessoal, todo mundo animado. Paulo, lembra quando você, lá em 87, estava terminando os estudos, você tinha uma forma de se vestir, uma forma de cortar cabelo, uma forma de se apresentar socialmente. Quando a gente olha para hoje, o mesmo Paulo vive uma transformação desse corpo. Então, esse corpo ele vai passando por tantas mudanças e essas mudanças vão impactar na identidade desse sujeito, no que esse sujeito é no mundo. Então, vocês vão ver com uma palavra-chave que vai aparecer muito na prova, guarda bem isso na cabeça, viu? Já é a primeira grande formação. Pessoal, identidade. Então, quando você fala em identidade de literatura, quando você fala em identidade no plano das artes e quando você fala em identidade no plano corporal, você está falando de uma palavra que ela perpassa, que ela atravessa diferentes habilidades e diferentes competências.
Por isso que é tão importante a gente entender que a prova é como se ela notasse o que te faz brasileiro, o que te faz conhecer e perceber que aquela arte é uma arte nacional, o que te faz notar e perceber que Machado de Assis só é Machado de Assis porque ele viveu no Rio de Janeiro do século XIX. Se ele tivesse nascido na Turquia, ele não teria a mesma possibilidade de compreender aquela sociedade, filtrá-la daquela forma, de uma maneira tão singular, tá certo? Então, acredito que todo mundo até aqui está entendendo bem. Por favor, pessoal, queria que vocês fossem interagindo, me trazendo questionamentos, informações, dúvidas. Fiquem bem livres para a gente poder ter uma tarde muito prazerosa. E aí, pessoal, a competência vocês já entenderam. Ela vai trabalhar com linguagem corporal. Ela vai perceber que é através do corpo que eu interajo com o outro. Exemplo, neste momento eu estou aqui interagindo com vocês graças ao meu corpo. É através de um sistema que produz a minha fala, que faz com que esses fonemas atravessem o meu corpo, se transformem em som e de repente eles chegam até vocês e essas palavras se tornam elementos de sentido que provocam, né, sinapses de saberes dentro de vocês. Então a gente fala do aspecto biológico do corpo, a gente fala do aspecto social do corpo, do aspecto psicológico do corpo, mostrando tudo isso como uma construção plural de uma identidade que nos singulariza. Olha que negócio massa. É uma construção plural de uma identidade que nos torna únicos. E aí a gente vem para a habilidade 9. Eu disse para vocês que a competência 3 ela é um guarda-chuva, e agora a gente vai para a arte. Tenha muito cuidado, viu? Quem está aí do outro lado, guarda logo essa informação. Muitas vezes, pessoal, a habilidade ela é quase a forma de você construir, quando está elaborando uma questão de Enem, é uma forma de você construir um enunciado que leve, muitas vezes, o indivíduo a marcar só uma alternativa como resposta. Olha que detalhe interessante. Então, vocês fiquem de olho nas habilidades. Tem alunos que chegam até a perguntar: Helder, é importante eu guardar as habilidades na minha cabeça? Eu costumo dizer que sim. É muito válido você, assim, pegar o guarda-roupa, botar na porta ali do guarda-roupa a folhinha das habilidades. E, se possível, guardar as habilidades e as competências na cabeça. Quando você guarda, pessoal, fica mais fácil. Tu pegou a prova, tu já sabe o que é que estão te perguntando. Opa, essa questão aqui ela é de artes. Essa questão aqui ela já vai ser de educação física. Essa daqui já vai trabalhar com literatura. Então, tudo vai ficar mais fácil. Então, competência 3 é a da educação física. Já falou tudo, linguagem corporal. Vocês estão vendo que bem aqui na ponta, ó, nós temos a nossa intérprete de Libras, que está aqui ó, na imagem, e ela está utilizando o corpo para conseguir ó, fazer através da sua performance. A gente está fazendo agora um trabalho metalinguístico aqui com ela, muito legal, ó, mas através da performance dela, a gente consegue comunicar. Então, o corpo, ele comunica. Eu estou falando, estou utilizando o som, ela está gesticulando, e à medida que essas coisas todas, elas vão acontecendo, vocês, aí do outro lado, vão conseguindo filtrar as informações. Isso é sensacional, gente. Queria só saber do pessoal que está em casa, está todo mundo entendendo direitinho, gente? Queria um joinha, todo mundo botando legalzinho aí, se está dando para entender. Como é que está o feedback aí do pessoal de casa? Quero ouvir e ver o que é que vocês têm a me dizer aí. Por favor, vão botando as informações, está dando para entender? Como é que está até agora? Todo mundo está conseguindo entender o que é competência e habilidade? Vamos botando aqui, por favor, as informações, viu, gente? Para nós termos cada vez mais certeza que o caminho é este. A Juliana já botou aqui tudo certo, tudo claro. A Ana Natália já colocou também um ok aqui, que está conseguindo compreender direitinho. Tem um pessoal botando coraçãozinho ali do lado. Juliana botou aqui também, tudo certo. Então, a gente está tendo aqui o pessoal já dando aquele feedback, muito bom.
Estou gostando. Então, a gente, ó, a linguagem corporal utiliza-se, o Rafael está colocando, ó, a linguagem corporal utiliza-se de sinais que são meios de propagação da comunicação, através de receptor, mensageiro, mensagem. Ele está trabalhando com os elementos da comunicação. Muito bem, viu, Rafa? Excelente ideia. Isso é muito bom para a gente compreender que a roupa, pessoal, ela comunica. Vocês já viram que a maneira como a gente se veste, o penteado, se eu tivesse com o meu cabelo todo pintado, se eu tivesse aqui numa onda carnavalesca, vocês teriam percepções distintas, cada um da forma como esse corpo está no mundo, né? O Paulo colocou assim, ó, minha nova descoberta, eu não sabia. Poxa, Paulo, que massa, né? Descobrir é tudo no mundo, é a gente entender por esse ângulo o processo todo. E vocês vão ter aqui uma equipe sensacional que vai tirar todas as dúvidas sempre. E vamos agora para a habilidade, viu? Habilidades assim, ó, reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. Vocês vão ver que as manifestações corporais, muitas vezes elas têm a ver com os grupos sociais, né? Porque fazer, por exemplo, é engraçado, né? Quando a gente olha no WhatsApp, todo mundo aqui já se comunicou muito no dia a dia no WhatsApp, e a gente vê muito o pessoal botando aquelas duas mãos, assim como sendo uma oração, né? Quando tem as duas mãozinhas, assim, desse jeito, como se fosse uma prece, uma reza. Isso tem a ver com a nossa cultura, com a maneira como a gente reza ou faz prece. Quando a gente olha em outros lugares do mundo, aquelas duas mãos fazendo isso, é como se fosse uma mão batendo na outra. Não tem o mesmo sentido religioso que nós temos. O sentido que você trouxe, da época que você era anjinho de procissão e ficava lá com as mãos desse jeito, ou então quando você esteve como coroinha lá na missa e colocava as mãos postas dessa forma, dando uma dimensão de religiosidade dentro desse processo. Vocês estão entendendo como essa dinâmica ela é muito peculiar e a maneira como esse corpo se coloca no mundo traduz muito bem isso, tá certo? E aí, gente, nós vamos andando, já percebendo que a linguagem corporal tem a ver com o espaço social onde aquele corpo está inserido, então isso é fundamental. E aí a gente tem, olha aí, pessoal, que massa, o objeto do conhecimento. O que é o objeto do conhecimento? Cada área tem os seus objetos do conhecimento. Quando a gente pega os objetos vinculados à competência 3, nós temos o estudo das práticas corporais. Nós vamos estudar hoje este objeto do conhecimento, a linguagem corporal, como integradora social e formadora de identidade. Vocês já viram que o pessoal, por exemplo, aqui, galera que está aqui no grupo e é do Nordeste, tem uma identificação muito clara com o piseiro, com o forró. Vocês já notaram que a maneira como as pessoas mexem os pés, a maneira como se traduz o arrastado de pé é uma forma muito clara de contribuição e formação de uma identidade. Então, você traduz uma forma de dançar da mesma forma que o menino que está lá em São Paulo consegue, através da batida do hip hop, do break, que ele vai fazer ali a sua apresentação de dança, aquele giro que ele faz com o corpo no chão, às vezes sobre uma mão, é uma tradução daquela cultura urbana, daquele lugar de onde ele vem. Então a gente percebe que o corpo é a tradução, né, desse universo. E aí a gente vai discutir aqui performance corporal e identidades juvenis. O primeiro elemento, quando a gente fala de performance corporal, né, a gente está falando do estudo dessas práticas corporais. Queria que vocês ficassem bem atentos ao que tem aqui no texto. Ó. O estudo das práticas corporais como linguagem integradora e formadora de identidade aborda o corpo não apenas fisicamente, mas como meio de comunicação, expressão cultural e uma construção social. Se a gente pegar a TV, né? Hoje a gente tem uma quantidade de corpos que traduzem muito mais a diversidade étnica do Brasil do que nós tínhamos na década de 80. Se eu olhar para os corpos que hoje apresentam jornais, vocês vão ver que está acontecendo uma quebra de padronizações. Então a gente nota que esse gesto
ele se dá por uma transformação cultural. E essa transformação cultural passa a impactar as nossas vidas. Então a gente tem aqui, ó, quando eu falo em práticas corporais, estou falando de postura, a maneira como você senta. É muito comum quando você fala sobre postura para as pessoas, logo quando elas olham para esse termo, elas fazem logo assim com a coluna, deixam o ombro aqui todo reto. Essa preocupação é muito clara. A gente tem os gestos, as expressões que definem as identidades juvenis e sociais, né? Vocês estão vendo que, às vezes, uma pessoa pode ter 60 anos e ela ser super jovem, né? Quando, por exemplo, a Rita Lee estava ali bem próxima até da morte, mas com uma força de viver, com uma vontade de aproveitar cada segundo daquele corpo, que a gente olhava para ela e não conseguia enxergar uma pessoa com aquela idade. A gente conseguia enxergar uma pessoa jovem. Então, a juventude, esse conceito que as pessoas têm, não está só no âmbito físico. A juventude pode estar na nossa forma de se arriscar no mundo, na nossa forma de se colocar no mundo. Então, tudo isso faz uma grande transformação na nossa maneira de se observar na Terra. E aí a gente tem, ó, promovendo a interação e adaptação, sendo o foco na matriz do Enem. E aí, pessoal, nós chegamos aos pontos principais desse nosso encontro de hoje à tarde. Até aqui, tá tudo ok, pessoal? Vamos lá, vamos ver aí do outro lado. Todo mundo está entendendo direitinho? Até agora, alguma dúvida? Quem quiser fazer perguntas, pode colocar aqui no chat, viu? E a gente vai tirar toda e qualquer dúvida que aparecer. A gente está aqui para facilitar e ter essa integração plena com todos vocês, tá certo? Então vamos lá, ó. Todo mundo que está aí do outro lado, Paulo, tá tudo ok? Juliana, tudo certo? Até agora está todo mundo conseguindo compreender direitinho aqui o processo. Então, vamos para os pontos principais, né? Olha aí, ó. Ok, tudo certo. Então, a gente tem ponto 1, linguagem corporal como identidade. O corpo, ele é a base para a construção performativa da identidade, pois reflete vivências e grupos sociais. Vocês já perceberam até as cicatrizes que nós temos no corpo, elas traduzem épocas da nossa vida. Elas dizem como um dia caímos, como um dia nos machucamos. A gente sempre vai lembrar, o pessoal que está aqui no estúdio já está lembrando das marquinhas aqui que ficaram, né? Aquela marca de catapora que você ralou assim no canto do sofá e ficou lá para sempre, aquele pontinho roxo na sua pele. E aí, toda vida que você olhar para aquilo ali, você vai lembrar que teve uma catapora. Então, a gente tem essa relação muito clara, né? Com o nosso corpo, com as vivências, com tudo aquilo que nós somos. A integração social, as práticas corporais, a gente tem esporte, dança, circo, jogos. Eu tive uma experiência, depois eu vou compartilhar com vocês, que foi produzir uma aula de educação física num circo. E aí foi muito legal, né? A gente entender o circo pela ótica do movimento do corpo. Quando a gente vê acrobacias, quando a gente olha a própria construção do corpo do palhaço e a maneira como aquele corpo se movimenta no picadeiro, é uma tradução dessa integração. A performance, ela foca nessas expressões do corpo e principalmente na cultura corporal como um todo, e o Enem pede para você fazer justamente isso, um reconhecimento dessas transformações. E quando a gente fala em performance corporal, vamos entender isso de uma maneira muito plural, né? De uma maneira muito incrível. A gente entende a performance como uma forma de arte contemporânea, expressão identitária, que utiliza o corpo do artista, né, que a gente chama de performer, como suporte, instrumento e obra principal. Está focado na ação, presença e tempo, ela questiona limites sociais e culturais através de gestos, expressões e vivências, muitas vezes abordando o corpo como um projeto em constante construção, arte ou ferramenta de poder e saber. E aí eu trago, né, para vocês uma obra que eu acho incrível, né? The Artist is Present. E aí a gente tem, né, A Artista Está Presente, por Marina Abramovic, em 2010, no MoMA, né? E aí quando você olha para essa imagem aqui da Marina Abramovic, vocês estão conseguindo ver que ela é uma performer.
Vocês estão conseguindo que ela está vestida de vermelho. Olhem o peso dessa imagem, olha a maneira como ela senta e olha a maneira como ela encara. Vocês estão observando que aquelas pessoas que estão ali do outro lado, elas não estão só olhando, algumas estão enfileiradas, porque estão esperando o seu momento de ficar cara a cara com o artista. E esta performance era justamente a da troca de olhares. Você não tinha nenhuma palavra, você não tinha nenhuma, né, sequer manifestação escrita, você não tinha nenhuma pintura, você tinha uma comunicação que se dava só pelo olhar. Inclusive, aqui tem um momento muito emocionante, quem depois assistir vai ver um momento em que ela encontra um ex-companheiro. E aí você olha para os dois e a gente percebe, inclusive, uma transmissão de afetos. Imagina, quem aqui está lembrando aí daquele encontro com o ex, tá entendendo? Aquela pessoa que marcou, que foi extremamente importante numa fase aí da sua vida, ou com a sua ex, que você foi aquela pessoa essencial para a vida daquela pessoa numa determinada época, que você olhou para ela, segurou na mão e foi a pessoa mais feliz do mundo. E isso ficou acomodado no eixo das tuas memórias. E aí, no momento em que essa troca de olhares forte acontece, aquilo às vezes pode te desmoronar, pode te fazer cair, pode né, te satisfazer, pode, de uma certa forma, relembrar esse passado com gosto de recomeço. Tudo isso é muito peculiar, vocês estão entendendo? É muito singular. Então, lembrar e observar as coisas por este ângulo vai fazer uma grande reflexão na tua cabeça sobre o poder de uma performance artística. A performance, geralmente, ela acontece naquele intervalo de tempo, depois as pessoas vão embora, e na maioria das vezes ela vai ficar na memória. Tem um artista paraense que eu gosto muito, a Berna Reale, e a Berna fez uma performance muito interessante, que era ela vestida de morte, com um carrinho daqueles que o pessoal faz reciclagem, né? Nos bairros periféricos, um carrinho feito assim com um corpo de geladeira e uma série de ossos dentro desse carrinho, falando sobre as mortes da juventude periférica, dando uma dimensão do quanto a juventude na periferia era colocada naquelas covas rasas, era retirada do viver de uma forma meio que aleatória, sabe? Sem nenhum tipo de chance para um enraizamento social. Então, quando a gente olhava para a Berna, né, e para o que ela estava fazendo, logo depois ela volta para casa, o carrinho de geladeira deixa de existir, as coisas vão cada um para o seu lugar, e o que fica na memória de quem viu é a lembrança da performance. Então, a performance ela tem um espaço-tempo para acontecer. Então, quem está aí do outro lado, com certeza, está se imaginando sentado à mesa, né, olhando para uma pessoa. Imagina quando você olha para um desconhecido e esse desconhecido, ao olhar para você, consegue enxergar ali um pouco da mãe dele que partiu, ou então que está em outro país. Ele lembra da irmã, ou ele lembra da tia. É isso que a Marina Abramovic está fazendo dentro desse processo. Ela está mexendo com o íntimo dos afetos do sujeito. Então, quando a gente olha para esta questão especificamente, é impossível a gente não lembrar do que eu acabei de comentar. É uma questão do Enem, né, de 2015. Vocês estão vendo, ó, que nós estamos seguindo um itinerário que discute corpo, que está discutindo performance. A gente tem a performance do atleta, que é aquele que consegue ser um sujeito de alta performance, que consegue ser uma Raíssa Leal, que se traduz pela forma como se apresenta para o mundo, como pode ser também, por outro lado, uma pessoa, tá entendendo? Que resolveu enveredar pelo caminho artístico. Uma dica que eu vou dar para todos vocês que estão aí do outro lado, gente, é nunca ficar olhando para o texto, tá certo? Pelo amor de Deus. Vamos de cara para o enunciado, porque o enunciado, ele direciona o teu olhar, tá certo? Para a resposta.
Então, toda vida que você pensar em resolver uma questão de Enem, você vai para o enunciado. O enunciado, ele abre o caminho para você, ele diz o que você deve fazer e o que ele quer que você procure naquele texto. Então, a fotografia que eu coloquei foi da performance da Marina Abramovic, mas na prova eles colocaram, principalmente, como eu disse para vocês, um texto base também para auxiliar todos vocês a compreenderem essa dinâmica. Então, olha o que é que tem no enunciado. O texto apresenta uma obra da artista Marina Abramovic, cuja performance se alinha a tendências contemporâneas e se caracteriza pela. Pessoal, vamos voltar agora ao texto. Ó. Eu tenho que olhar para lá, sabendo que é uma obra da artista Marina Abramovic, né? Eu já sei que é uma performance e eu quero saber como ela se caracteriza. Então vamos ver o que é que tem no texto. Ó. Na exposição, a artista está presente no MoMA, em Nova York. A performer Marina Abramovic fez uma retrospectiva de sua carreira. No meio desta, ela protagonizou uma performance marcante. Em 2010, de 14 de março a 31 de maio, 6 dias por semana. Olha que coisa intensa, né? Num total de 736 horas, ela repetia a mesma postura. Então, vocês estão imaginando que esse corpo, em algum momento, viveu um cansaço, uma estagnação. Imagina a alegria do amanhecer, você dormiu mal, como foi a insatisfação do acordar. Tudo estava presente dentro daquele lugar, né? Daquele tempo e espaço. Sentada numa sala, ela recebia os visitantes um a um e trocava com cada um deles um longo olhar sem palavras. Ao redor, o público assistia a essas cenas recorrentes, do jeito que vocês viram aqui na imagem, só para a gente materializar o processo como um todo, né? Então, aqui na imagem, a gente tem uma construção do processo, ó, na sua pluralidade, tá certo? Aí eu vou agora para as alternativas. O que é que vocês me dão como resposta? Vamos lá, ó. Cada um que está olhando, que está observando, que está analisando, o que é que está conseguindo ver aí? O que é que vocês estão conseguindo olhar? Quem já pode me dar aí uma resposta? Vamos lá, ó. Muita gente falando, todo mundo trazendo aí as suas percepções. O texto apresenta uma obra, ó. O Paulo já arriscou aqui, ó, a resposta letra E. O Paulo já botou letra E. Quem mais aí vai se arriscar, gente? Aqui a gente está para errar e acertar vai ser algo que a gente vai construir a cada erro, viu? Se a gente errar, se a gente acertar, vamos lá, ó. Quem mais? Quem mais vai se arriscar aí no meio? Vamos lá, pessoal. Juliana, vamos lá. Rafael, fala aí alguma coisa. Gisele, já foi de C, ó. Gisele falou de C. Vamos ver. Vamos lá, vamos. Todo mundo botando aí mais informações. Vamos lá, ó. Todo mundo aí, ó. A Francinete está colocando D de dado. A Natália foi de letra E. Olha aí, a gente tem uma série de informações. Muita gente, cada um aqui trazendo uma percepção, né? Isso é muito interessante. Então, vamos lá, ó. O texto apresenta uma obra da artista Marina Abramovic, cuja performance, né, se alinha a tendências contemporâneas e se caracteriza pela. Então vamos lá, ó. Inovação de uma proposta de arte relacional que adentra o museu. Vamos ver no B. Uma abordagem educacional estabelecida na relação da artista com o público. Uma abordagem educacional, gente, já vou dizer para vocês que seria algo assim de um tom meio que professoral, como se estivesse didatizando a arte. Olha, eu estou fazendo uma performance. Como se faz uma performance? E aí seria um tom mais explicativo. Seria mais comum você ver esse tipo de comportamento nas pessoas que trabalham no museu, mas não necessariamente no artista. Uma redistribuição do espaço do museu que integra diversas linguagens artísticas. Olha, que eu estou falando da obra da Marina Abramovic. Eu não estou falando, na verdade, de várias obras que estão no museu, nem da integração da obra dela com as demais que estão lá.
Então, eu já deixo essa daí também de lado por conta disso. Quando eu falo na alternativa D, aí tem um detalhe que eu considero assim super importante. Negociação colaborativa de sentidos. Ó, lembra que eu disse que essa obra está pautada no olhar? Então é como se o olhar de quem a observa e o olhar dela, de uma certa forma, conseguissem se cruzar. Um colabora na formação de sentido do outro. Vocês estão entendendo que não é só o quadro que eu estou observando que me dá sentido, mas parece que o sentido também vem do quadro que me observa. O mundo me observa. Até as pessoas que estão no museu também nos observam. Uma vez eu estava no Ibirapuera e foi muito interessante. Aconteceu que eu estava numa exposição sobre cultura nordestina dentro do Museu Afro, numa parte bem da entrada. E lá tinha um caminhão de mudança com várias imagens de Padre Cícero, né? Eram muitas imagens de Padre Cícero e um caminhão de mudança, né? Fazendo uma alusão a Vidas Secas, Graciliano Ramos. E aí, de repente, eu lembro, quando começou a chover, as pessoas, para fugir da chuva, entraram dentro do museu. E lá dentro do museu, uma senhorinha, ela era da região do Caribe Cearense, né? E aí ela olhou assim, as meninas, eu não acredito. Eu acabei de encontrar aqui um bocado de Padre Cícero. Quem é que está vendendo esses Padre Cíceros? Ou seja, a arte para ela, naquele contexto, naquele momento, não era um objeto de fetiche estético, era simplesmente um objeto de devoção que ela viu. E a arte sempre vai ter esse poder de provocar, né? De nos levar a relacionar novos sentidos ao processo. Então, quando eu olho a Marina Abramovic e ela me olha, olha a integração colaborativa de sentido, porque eu posso olhar para ela e sentir tristeza, como eu posso olhar para ela e sentir alegria. A colaboração dos sentidos é muito especial. E tem assim, negociação colaborativa de sentidos entre a artista e a pessoa com quem ela interage. A pessoa é fundamental, gente. Vocês estão compreendendo que a pessoa com que ela interage faz com que essa colaboração exista. Então, letra D de dado, tá certo? Gabarito, ó, D de dado. Mas vamos ver que muita gente marcou a alternativa E. Vamos dar uma olhada na E? Aproximação entre artista e público, o que rompe com a elitização dessa forma de arte. Vamos entender que ela está no MoMA, ela não está no bairro periférico, por exemplo, de Nova York, um bairro preto de Nova York. Ela está num bairro e num espaço que ainda representa o poder. A gente está falando do MoMA, do museu, né, onde agrega uma quantidade de obras. Imagina, se ela estivesse na praça, perto da tua casa, essa situação poderia ser um rompimento com esse processo de elitização da arte. Mas a gente tem um espaço que ainda é um espaço elitista. Vocês estão conseguindo ver que o museu, muitas vezes, a maneira como ele se mostra para a sociedade, ele se mostra como um lugar, para alguns, até inacessível. Então, a gente tem que ter essa reflexão como marca, tá certo? Ó, a Natália colocou assim, eita, errei minha interpretação. A Natália, fica tranquila. Aqui, ó, no Super Enem, a gente vai tornar o difícil fácil. Todo mundo conseguiu compreender a interpretação agora? Vocês estão conseguindo notar, a gente queria que vocês fossem dando um feedback. Tá dando para notar, graças ao que a gente está fazendo aqui, que isso é colocar tijolinho sobre tijolinho e construir a cada live nossa. Eu vou estar com vocês todas as semanas, tá certo? Então a gente vai se encontrar toda semana e a gente vai botar tijolinho por tijolinho, até que vocês vão se tornar uma pessoa que vão estar com um olhar, ó, excelente. Então, que massa, ó. A Natália já colocou aqui que entendeu tudo, ó, agradeceu. Exatamente, Juliana. Uma coisa de cada vez. Está todo mundo chegando, viu, gente? Mas o que é legal é a gente entender. Vocês estão compreendendo que a alternativa A também diz assim, ó,
uma inovação de uma proposta de arte relacional que adentra o museu. Inovação de uma proposta de arte relacional, ela está fazendo algo que é muito comum na performance, como um todo. Então, a proposta em si, a proposta é uma performance. Se eu entendo, eu não estou compreendendo aquilo como uma inovação gigantesca. Eu estou simplesmente compreendendo uma dinâmica que, inclusive, está fazendo parte da programação do museu. Então, a gente viu aqui, ó, todos os elementos que estão falsos e compreendemos que o que me chama a atenção para entender isso como uma performance é que quem está observando está participando da obra. Opa, Graça, tudo bem? A Graça está chegando agora, né? E disse assim: cheguei atrasado, mas o importante é chegar. Tem nada não, viu? Todo mundo, pessoal, inclusive quando vocês puderem chamar os amigos de vocês, nós estamos no começo do curso. Esse curso, pessoal, vai até a véspera da prova do Enem. Vocês têm noção que a gente vai ter semana de revisão, semana de véspera de prova, que a gente vai fazer revisão de linguagens, vai ter tudo isso no decorrer do ano, pessoal. E gratuito para vocês. Pelo amor de Deus, gente, esta é uma oportunidade única. Vocês não têm noção. Eu, particularmente, tenho muitos anos de experiência, né? Confeccionei materiais, né, pelo Brasil afora, dei cursos já para professores, né, gestores, de como lidar com a prova do Enem, e está sendo um prazer imenso compartilhar com vocês aqui o meu conhecimento, tá entendendo? Eu sei que é um conhecimento em construção, porque eu não acredito que eu tenha chegado no meu limite. Eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, tá certo? Porque a gente se descobre que falta alguma coisa, e à medida que a gente vai se integrando, nós vamos juntando essas informações. Estou muito feliz. Vocês são muito bons, viu? Estou gostando muito, muito, pessoal, do projeto, e estou gostando deste público incrível. Eu estou com saudade do meu público do ano passado, porque a gente tinha uma integração ótima, né? E eles todos passaram. E eu olhei agora e disse, poxa, estava mandando algumas mensagens para alguns que eu conheci aqui no privado, né? Pessoas que entraram em contato comigo, e eu fiquei muito feliz. Eu disse, gente, vai começar o Super Enem. Não, professor, muito obrigado. Eu passei, estou agradecendo aqui ao Super Enem de 2025 por estar fazendo agora, né, o meu primeiro semestre de faculdade. Então a gente fica muito, mas muito feliz com tudo isso. E vamos adiante, ó, gente, ó. Quando falamos de arte, de corpo, a gente está falando principalmente. Opa, muito bem. A Gabi colocou ali, né, para trazer ainda uma duvidazinha, ó. Foi a palavra elitização que não casou com o contexto, então, certo. Exato, a elitização. Porque eu estou num espaço que ainda é elitizado. O espaço do museu ainda é um espaço das elites. Vocês vão ver que é muito comum o pessoal perto da casa de vocês, quando vai sair para um final de semana, eles vão à praia, eles vão, né, para um rio, tomar banho. A ideia de lazer, muitas vezes, não está vinculada à ideia de museu. Por quê? Porque isso requer um pouco mais de educação, e ter acesso à educação num país tão desigual quanto o nosso, também é uma forma da gente perceber que muitas pessoas acabam não tendo esse tipo de acesso ao saber. Portanto, lugares como museus, teatros, eles acabam se tornando redutos culturais não muito comuns nas vivências das pessoas por conta disso, tá entendendo? Eu digo porque eu sou um ratinho, assim, de teatro. Inclusive, na sexta-feira passada, eu assisti um grande musical sobre a vida de Tom Jobim e Bossa Nova. Mas quando eu olhava para os pares que estavam ali no teatro comigo, para as pessoas que estavam ao meu lado, eu percebia que elas faziam parte de uma elite cultural. Elas faziam parte de um grupo mais seleto, até eles conseguiam rir no momento exato daquilo que era colocado na peça, conheciam todas aquelas músicas. Se eu fosse olhar para a minha cidade, para os espaços periféricos da minha cidade, eu acho que nem todas as pessoas saberiam quem é Tom Jobim, nem todas saberiam quem é Vinícius de Moraes. Então, a gente vai notar que isso é muito peculiar e tem a ver com essa construção e essa dinâmica social.
Então vamos lá, né? Indo adiante, nós chegamos aqui numa parte muito legal que discute, como a gente está falando de corpo, eu trouxe aqui uns conceitos da body art, né? Que seria o corpo como objeto artístico que a gente viu ali na performance. Diferente do teatro tradicional, a performance não exige interpretação de um personagem, pode ser o artista sendo ele próprio, pode envolver uma modificação do corpo, pode botar um vestido vermelho, pode colocar batom, pode tirar, uso de adereço ou o próprio corpo inato como obra, né? A ação e efemeridade é porque, como eu disse, ela é um acontecimento. Depois que ocorre aquela performance, tudo se desfaz e o artista volta para casa. E ele fica na memória, né? Hoje, como a gente tem um registro digital ou fotográfico, algumas pessoas registram ainda. Mas eu já vi muitas performances que nunca tiveram registro e ficaram no imaginário de quem viveu aquela situação. Interação com o público, né? O corpo do performance se manifesta em espaços coletivos, criando um fenômeno de arte, corpo, comunicação, que gera troca com o público. Há 2 semanas eu assisti uma peça do Silvério Pereira, um solo, e era muito interessante observar que o Silvério tinha uma bateria que ele utilizou em harmonia com o corpo e com a iluminação. Então ele conseguia comunicar momentos de tensão através do som e através da luz. Então essa junção do corpo dele com luz e som dava uma dimensão daquilo que ele queria gritar, que muitas vezes esse grito ele não é verbalizado, mas ele pode ser iluminado. Esse grito ele pode ser visual, tá entendendo? Ativismo em política, muitas performances utilizam o corpo para desafiar normas, exibindo corpos diferenciados ou tabus, exercendo liberdade criativa e posicionamento político. E o contexto na educação física, juventude, né, que refere-se à construção de uma identidade, em que jovens usam o corpo, estética, comportamento, escolhas para se enquadrar ou se destacar socialmente. É muito comum, todo mundo aqui que teve um dia na sala de aula, lembra da época em que tinha os grupos que você gostava. E os grupos que você gosta, geralmente as pessoas tendem a ter gostos similares, inclusive gostos artísticos. E aí vocês vão ver uma repetição de gostos, de trejeitos, de formas. Isso é muito peculiar, muito interessante. Gente, e aí, ó, nós vamos para mais uma questão. Olha que legal. Que a gente tem a obra New Look, é uma performance. Veja o ano, 1956. É uma performance do artista Flávio de Carvalho. E essa performance causou muito espanto, pois o artista usava uma roupa feminina, vocês estão vendo que ele está de saia, né? E utilizou isso publicamente. Vocês estão vendo que todos que estão ao redor dele são homens, e homens que estão travestidos de calças, né? Estão todos vestidos com calças. E a gente nota o olhar das pessoas em cima de um homem, em 1956, que está andando dentro, né, no meio deles, de saias. Então, isso é chocante para algumas pessoas em alguns lugares. Isso aqui é mais chocante se a gente olhar o recorte histórico, que é 1956. Se a gente olhar para hoje, eu acabei de passar aqui perto de onde eu sou coordenador do doutorado, né, uma parceria do IFCE com a UFC, e aí eu vi uma pessoa atravessando a rua, um corpo, né, que estava de saias, mas um corpo que se atendia também como masculino. Não era um corpo trans, era um corpo cis, masculino, mas de saias. E estava atravessando a rua, né? Era um homem cis de saias. Então, quando você olhava para aquela situação, você conseguia perceber a provocação, mas uma provocação que não causava isso que causou em 1956, tá entendendo? Uma transformação gigantesca. E aí, vamos lá, ó. A gente tem aqui, ó, questão de 2017 do Enem, que diz: em 1956, o artista Flávio de Rezende Carvalho desfilou pela Avenida Paulista com um traje New Look, uma proposta tropical para o guarda-roupa masculino. É uma proposta tropical, né, porque vai ser muito mais arejado se o sujeito usar saias, né, do que o sujeito usar calças.
Acho que a maioria, né, que veste saia hoje em dia é formado o grupo, né, por mulheres. E aí podem dizer com muito mais clareza que a saia possivelmente é bem melhor, pegando aqui o pessoal do estúdio, né? A saia é bem melhor do que a calça, né? Em relação ao frescor, tá todo mundo aqui no estúdio dizendo saia, saia, estão querendo vir trabalhar só de saia, todo mundo. E aí a gente tem uma vitória da saia aqui dentro do processo, né? E ali tem, ó, suas obras mais conhecidas são relacionadas às performances. A imagem, então, permite relacionar como características dessa manifestação artística o uso. Aí eu queria que vocês olhassem A, B, C, D ou E. Vamos dar uma olhada aí, o que é que vocês têm a me dizer? O que é que vocês acham? Vamos lá, todo mundo aí de novo, escrevendo, botando a sua informação. Quero ver o que é que vocês têm a me dizer. Juliana já colocou ali, ó, D de dado. Juliana trouxe D de dado. A gente tem a Francinete. Francinete chegou, já tomou aquele cafezinho, né, Francinete? Não, foi a Graça que chegou atrasada. Tava tomando aquele café, né, Graça? Tô com inveja, viu? Pô, aqui no Ceará tem que ser com a tapioquinha do lado. Aí a gente tem aqui, ó, muita gente indo de alternativa E. Vamos dar uma olhada, ó. Juliana foi de D de dado. Paulo foi de alternativa E. Vamos dar uma olhada, o que é que tem aqui, né, gente? Olha que massa, ó. Opa, mais gente vindo de alternativa E, o Rafael veio de E. Tem assim, ó, a imagem permite relacionar como características dessa manifestação artística o uso da intimidade, da política e do corpo. Eu vou olhar logo de cara para onde tem corpo, né? Vocês estão vendo a alternativa A e a alternativa E. Porque o corpo, por si só, falou mais. É uma body art, né? É uma performance que utiliza o corpo na formação desse espaço. Então a gente tem do público, da ironia e da dor fica fora, do espaço urbano, da intimidade do drama fica fora, da moda do drama e do humor. Eu vou tirar aí a ideia do humor, porque o humor seria se ele tivesse com o desejo de fazer uma cena cômica, mas ele não está fazendo uma cena cômica, ele está partindo aqui para uma subversão. Ele está fazendo que um aluno meu, acho que ali 2001, 2002, eu fiz um festival de cinema e eu tive um aluno que ele foi de saias. E ele estava de saias lá no festival e teve, eu acho que uma mãe que passou perto dele e ele estava acompanhado da mãe dele. E uma mãe disse: olha, se fosse meu filho, eu jamais deixaria acontecer um negócio desse. E aí foi muito legal que a mãe dele virou e disse assim: pois eu sou a mãe dele, fui eu que acabei colocando essa saia nele, porque eu queria provocar justamente a ideia de que arte é subversão. Vocês estão compreendendo como cada um vai enxergar por uma linha diferente. Então a gente tem a alternativa A, a alternativa E, como sendo as duas que têm corpo, mas quando eu falo do corpo, eu estou falando da provocação e estou falando também de moda. Por que eu vou falar de moda? Porque está associada à vestimenta, à roupa. Então, quando a gente pensa em moda, a gente está traduzindo justamente isso. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa E. Tá certo, pessoal? O Hudson, seja bem-vindo, viu, aí ao grupo. O Hudson colocou a alternativa A, ó, da intimidade, da política e do corpo. Não é da intimidade porque ele trouxe isso para o público. E a saia, né, aqui no caso é uma saia, não é nem uma anágua. Lembrando aqui o Reginaldo Rossi, né, quando a gente lembra das anáguas, dos babados. Anágua, viu, gente, para quem não tem essa visão sobre a vestimenta no século XIX, era uma espécie de saia que as mulheres usavam por baixo da saia. Então, tinha gente que usava, né, minha avó chegou a usar 4 anáguas, né? Então, botavam 4 anáguas por baixo da saia, e aí você tinha esse tipo de vestimenta. E aí, ó, logo depois na sequência, a gente vem agora discutir performance, mas a performance no ambiente esportivo. Olha que negócio legal. Ó, a Natália colocou aqui, ó, minha avó usava também. A Natália, minha avó, eu tenho uma avó histórica, gente. Minha avó, ela faleceu com 108 anos. Então, ela foi aquela pessoa que viveu tudo o que se podia viver. Eu acho isso incrível, sabe? Uma pessoa viver 108 anos é como se você tivesse a chance de viver várias vidas numa vida. Eu, particularmente, já vivo assim, com essa intensidade.
Eu acho que a melhor coisa é nós nos transformarmos no decorrer de uma vida. Eu acho ruim aquela visão das pessoas que acham que são a Gabriela lá, né, do Jorge Amado, que nasceram, viveram e morrerão daquela forma. Eu acho que é interessante a gente se desconstruir no decorrer de uma vida. À medida que você se desconstrói, você se torna uma pessoa melhor para conseguir entender o mundo. Essa é uma marca, né, que a gente tem que levar sempre adiante. A Natália está lembrando aqui da avó dela, e eu estou lembrando aqui também da minha, né, que ela tinha uma sequência, inclusive foi uma briga lá entre as minhas primas para saber quem ficaria com essas anáguas de lembrança quando minha avó faleceu. E aí tem um detalhe interessante quando a gente vem para a questão 3, que fala sobre o doping, né? Mas antes de ir para o texto, todo mundo está lembrando, ó, tem gente botando ali mais coisa, ó, na água, era para não ter transparência. Sim, era uma forma de proteger, né? Porque se acreditava que qualquer tecido ficava praticamente assim transparente e o corpo feminino ficava à mostra. Então a anágua ela tinha essa função. Olha aí, ó. Alguém colocou assim: "Se conhece mais fundo, no caso, professor". É, exatamente, se conhecer mais profundamente, né, gente. Eu, como psicólogo, passei uma vida eu faço terapia há mais de 12 anos, e eu acho uma propaganda, eu acho fundamental vocês buscarem se conhecer na vida. Terapeuticamente, eu como psicólogo, também que sou, eu aconselho todo mundo a se perceber mesmo, porque senão, gente, passar por esse mundo e você só ter uma porta de entrada e ser a mesma de saída, essa vida é chata. É melhor a gente perceber que o mundo está aí cheio de portas para você conseguir compreender tudo isso. Alguém colocou, era tipo um forro. A Gabi colocou que a água era um forro. Exatamente, Gabi. É como se fosse um tecido extra que você botava na roupa. Aí vamos lá, questão 3, né? Gostei, o pessoal aqui é muito compreendido de moda, tem uma boa relação, ó. Eita, a Natália colocou, vamos ter mentoria de psicologia. Olha aí, o pessoal querendo, viu, Guilherme? O Guilherme aqui é o nosso diretor aqui de sala de estúdio. O pessoal dizendo aqui, olha, mentoria. Vamos pensar, né, no que pode vir. Eu sei que, por enquanto, o que eu quero é transformar todos vocês em universitários. Vocês são demais, viu? Estou gostando muito desse grupo aqui. Daqui a pouco vou trazer um cafezinho, uma tapioca, botar aqui do lado e só curtir essa tarde, porque o grupo legal, viu? Olha aí, ó, muita gente botando, o Guilherme já botou um aviso para levarem aí adiante, né, a nossa fala. E aí, pessoal, vamos para o enunciado. Olha que massa. A gente tem aqui, esse texto leva a uma reflexão ética, ou seja, estou falando de ética, né? Olha que detalhe interessante. Estou trazendo informações lá do campo da filosofia sobre o doping ao abordar o OA. Vamos olhar para esse texto. O doping esportivo é a utilização por um atleta de substâncias para melhorar sua performance de forma artificial. Vocês já viram que é muito comum as pessoas estarem utilizando alguma coisinha. Tem gente que chama assim, eu tô. Até tem uns apelidos carinhosos, né? Na academia, eu faço academia, gosto de malhar, né? Gosto de exercício aeróbico, viu, pessoal? É fundamental para a gente conseguir viver bem. Vou fazer propaganda aqui, tá certo? Porque eu acho fundamental a gente ter a compreensão do nosso corpo, de que a gente nasceu para o movimento. E vamos fazer disso o nosso mantra, né? Então, é importante todo mundo perceber que tem até os apelidos carinhosos que o pessoal utiliza na academia para aquilo que colocam, né, como sendo a substância mágica que os levará a uma super, eu costumo dizer, concentração de forças a você se tornar. Eu acho que é importante a gente ter metas muito claras e as nossas metas devem estar conectadas com a saúde. Esse é o ponto principal. Então, atualmente, os jornais publicam escândalos envolvendo técnicos e atletas pegos no exame antidoping durante competições esportivas internacionais. O uso ilícito de substâncias, medicamentos e hormônios como artifício para ganhar competições esportivas é muito antigo e já acontecia nos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Ao longo dos anos, esse tipo de artimanha tem se sofisticado,
ao mesmo tempo em que os fármacos são aprimorados para passarem despercebidos nos exames de urina e de sangue feitos nos atletas. Os próprios métodos de detecção também se sofisticam a cada dia, né? Olha, alguém botou ali, ó, rato de academia não é um nome fofo não, viu, professor? Alguém colocou ali, ó. Quando eu digo rato de academia, é porque eu acho que a academia, gente, se transformou nesse espaço de integração. Eu encontro tanto ex-aluno dentro da academia, que às vezes eu me programo para fazer meu treino em 2 horas, e aí depois vem mais meia hora, 40 minutos de conversa, sabe? Porque você encontra alguém que fez parte do teu passado, aí a pessoa faz comparação entre quem você era antes da academia, quem você ficou depois. Vai ter um comparativo. Os meus alunos são de distintas faixas etárias. Então, eu acho legal, mas eu acho o termo rato de academia positivo, viu? Vamos analisar por esse ângulo. E aí a gente está falando de doping esportivo. E vamos agora ao que a questão nos pede. Ó, alguém colocou assim, aqui na minha cidade usamos muito esse termo, a Juliana colocou aqui, ó, que é muito comum. Pois é, em alguns lugares do Brasil. Como a gente está com o Brasil todo aqui, eu estou muito orgulhoso, porque a gente tem da Serra da Ibiapaba, a Vila Velha, Vitória, Espírito Santo, a gente tem um pessoal do Rio Grande do Sul. Rapaz, a gente está atingindo o Brasil todo. Então, é muito bom, porque é uma aula de variação linguística, de variação cultural, e vocês me trazendo isso aqui, eu aprendo com vocês também, pessoal. Já estou pedindo aqui para o tempo parar, porque eu não estou nem acreditando que daqui a pouco eu vou ter que terminar essa live. Por mim, eu ficaria aqui por muito mais tempo, porque vocês são muito agradáveis. E olha o que é que a gente tem aqui, ó. Esse texto leva a uma reflexão ética sobre o doping. Ao abordar o OA, vocês marcariam o quê dentro do que a gente estava falando ali? Ele abordou uma visibilidade midiática dessa temática, colocando que está na mídia. Esse foi o foco. O resultado dos exames feitos com atletas, a melhoria da performance de forma ilegal. Vocês estão vendo que eu estou perguntando o ponto principal de uma reflexão ética. Tem uma palavrinha aí, ó, muito boa, reflexão ética. A Francinete já deu um salto ali, ó. Francinete olhou e disse, ética tem a ver com legalidade e ilegalidade. Olha bem, ó. Juliana, tem que lembrar logo, ó, dessa conexão. Olha a palavra que estava lá em cima. A gente tem ética. E ética tem a ver com o quê? Ó? Com o aspecto legal e ilegal. O que é ilegal para um e o que vai ser ilegal para o outro e o que é ilegal para a nossa sociedade. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquela palavrinha que está no enunciado. Lembra do que eu disse para todo mundo? Olhar para o enunciado é uma forma muito clara da gente atingir os nossos propósitos. Por isso que quando você olhar para lá, a gente tem, ó, melhoria da performance, mas de maneira ilegal. E o ilegal tem uma complementação no que está lá em cima, que é o termo ética. Alguém colocou, a Júlia colocou assim, mas professor, não entendi a letra E. Aprimoramento de substâncias presentes no corpo. Olha, nem sempre essas substâncias vão estar no corpo. Eu posso produzir um fármaco, tá certo? E esse fármaco ser introduzido no teu corpo e ele acabar te fazendo ter uma performance melhor. Então, aprimoramento de substâncias presentes no corpo, eu não estou somente aprimorando, eu posso estar introduzindo também com isso outras coisas. O Hudson colocou assim, acho que fala sobre o aprimoramento de substância ilegal e não do corpo. Também tem a questão ilegal, mas a gente vai observar principalmente, né, quando eu falo em aprimoramento de substâncias presentes no corpo, não são só essas substâncias que estão presentes no corpo. Tipo assim, eu não vou aumentar só o teu grau de testosterona e ter um resultado. Muitas vezes eu acrescento fármacos a esse processo que podem induzir o teu corpo a ter mais força, tá certo? Eita, muito bem. A Natália colocou, essas questões não podem ser respondidas na velocidade. Jamais, viu, Natália? Por isso que a gente está indo. Vocês estão vendo que eu estou indo de bicicleta e de pneu furado, né?
Eu estou indo aqui assim bem lento, com muita tranquilidade. Eu estou explicando passo a passo por que aquela alternativa. Vocês já viram que eu não estou querendo viralizar no TikTok. O meu objetivo não é fazer um recorte do TikTok e viralizar com aquela informação hiper rápida. Nem estou vendendo aquele curso no Reels do Instagram. Eu estou simplesmente me preocupando com cada um de vocês, com as dúvidas de vocês, para a gente fidelizar um grupo de vencedores aqui. E eu estou vendo isso, viu? E aí, a Natália, tá tudo ok? Tá nessa velocidade? Tá indo bem, bem tranquilo? E aí a gente vai para mais uma vez, ó. Uma preocupação, ó. A Natália colocou, sempre tem duas que deixam dúvidas, né, na certa. O que vai acontecer no decorrer do tempo, Natália, é que tu vai, de repente, o teu olhar vai ficar tão bom que você, quando olhar para aquilo ali, você vai dizer, opa, isso aqui já é a resposta, tá certo? Então, por isso que a gente vai trabalhar nesse tom, com essa velocidade, porque eu garanto a vocês que é a velocidade da vitória. A vitória ela é construída assim, ó, com calma. Não adianta você chegar aqui e atropelar tudo, passar correndo por tudo, e a gente não conseguir entender nada, tá certo? Então eu vou assim nesse passo a passo. Alguém colocou ali, a Juliana colocou, ó, o senhor é super atencioso, estou encantada com todos os professores. Não perdi nenhuma aula. Oh, muito obrigado, viu, Juliana? Excelente. E quando perdeu uma aula, é aquela história. Pegou em outro horário, foi lá, viu até quando estava sem tempo, numa velocidade 2.0 e ponto, viu? Vai colocando essas observações, isso é tudo muito bom. E aí a gente chega na questão 4. Ó. Mais uma vez, não vou ler o texto. Eu vou para onde? Para o enunciado. Com base na decisão da Associação Internacional das Federações de Atletismo, considera-se que as penalidades previstas para esse esporte indicam um ou uma. Opa, de novo, ó. Com base. Olha aí, ô Gisele, muito obrigado, viu? Gisele botou ali que eu sou um querido. Muito obrigado. Você também é uma querida, né? Você está conseguindo passar afeto na sua observação. Juliano, ó, as aulas estão sendo incríveis, independente do que a gente pergunte, vocês respondem. Gente, a gente vem para cá com um desejo tão grande de entrega que eu até errei o horário. Hoje eu cheguei 1h30, de tanta vontade que eu estava, jurando que a minha aula, que eu estava acostumado com o meu horário anterior, era 2 horas da tarde. Eu saí de casa tão certo que eu ia encontrar vocês nesse horário, que eu já estava, que eu fiquei ali fora esperando terminar a aula de matemática, assim, com a vontade imensa de estar aqui com vocês. É muito orgânico. Isso aqui é feito, assim, com muita vontade de estar aqui, sabe? Não é aquela. A gente não está aqui por obrigação, a gente está aqui porque nós temos uma missão. A gente tem uma certeza de que nós queremos transformar o espaço da educação pública no Brasil. E é por isso que a gente acredita nisso. É um pouco utópico, mas eu gosto de ter umas pequenas utopias dentro de mim. Eu acho que sem utopia, a gente não vive. Então, vamos lá. Olha que pontualidade total. E aí a gente tem, ó, com base na decisão da Associação Internacional das Federações de Atletismo, considera-se que as penalidades previstas para esse esporte indicam um ou uma. Aí vamos lá, ó, ver que penalidades. Será que estão falando de doping de novo? Então já sei que esse tema é recorrente na prova, ó. Tá vendo? E aí, Ana Natália, olha o que tu colocou naquela hora. Tema recorrente. Então as coisas começam a acontecer, vai dando outra magia. Ó. A Associação Internacional das Federações de Atletismo aprovou o aumento da suspensão de 2 para 4 anos em caso de atletas flagrados por doping. Em sincronia com o próximo Código Mundial Antidoping da Agência Mundial de Doping, WADA, a nova punição entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2015 e até lá a penalidade continua sendo de 2 anos. Opa, a gente está discutindo, ó, de novo, é um debate ético e a gente está falando sobre penalidade. Então, quando eu olho para a penalidade, quando eu estou olhando para debate ético, eu vou observar tudo que está ali, tudo que está exposto, e vou notar um detalhe bem específico. Que detalhe vai ser esse? Olha o que é que a gente tem ali. Considera-se que as penalidades previstas para esse esporte indicam um ou uma. O que é que vocês têm a me dizer aí? Um incentivo às novas formas de doping por parte dos atletas,
Quando vocês olham para uma punição, será que ela é um incentivo para eles se doparem ainda mais com essas substâncias? Não, ó. Aí a gente vai logo na sequência. Olha aí o que é que a gente tem. Eu tenho B, descaso com a performance esportiva das várias modalidades do atletismo. Vamos ver a alternativa. Olha aí, gente. C, uso favorável dos produtos da indústria farmacêutica. Ó, favorável. Vamos ao D, procedimento prejudicial para a credibilidade da modalidade e do fair play dos esportes. E o item é aumento na utilização do doping para melhora na performance dos atletas. Eita, pessoal, olha o que é que a gente tem aí, ó. Se vocês prestarem bastante atenção, de novo, ó, a alternativa A e E estão em cima do que a gente vem discutindo, performance dos atletas. E a gente está falando de quê? E a gente está falando de doping. Então, olha o que é que tem lá em cima. Considera-se que as penalidades previstas para esse esporte indicam o quê? Um aumento. Por que que a gente tem uma penalidade sendo colocada naquele lugar? Porque houve o aumento na utilização do doping para a melhora na performance dos atletas. Então, era só ler a alternativa E com o que a gente tem lá em cima. Por que que a penalidade existiu? Porque aumentou a quantidade de pessoas fazendo uso dessas substâncias, desses fármacos. Se eu pego D, procedimento prejudicial para a credibilidade da modalidade do fair play nos esportes, o fair play, que seria, na verdade, a gente conseguir compreender como se dá a dinâmica esportiva, não era o tema, tá entendendo? Do texto lá de cima. O tema do texto era o doping. Então, a gente estava falando da performance e a gente estava falando do doping dentro do processo. Por isso que vai ser a alternativa E. E aí, ó, para mais uma, a gente vai andando. Vou puxar mais uma. Opa, cheguei de novo numa performance. Olha, outra de performance, gente, ó. Eu tenho o artista Paulo Nazaré, um mineiro. Tem gente aí de Minas Gerais, pessoal? Se tiver alguém de Minas, pode fazer aí um uai, né? Para quem aqui não está acostumado ao uai é uma expressão que foi criada, tá certo? Como código na época da Inconfidência Mineira. União, amor, né, e igualdade. De tanto se repetir esse código, ele virou o que aqui no Ceará, por exemplo, as pessoas utilizam como eita, né? A gente virou uma expressão nacional, né, que a gente brinca até, e o ai tem esse peso. Então vamos lá, a gente tem um artista latino-americano, uma Kombi, né? Olha aí, ó, Paulo Lima colocou o ai, é o ai, o ai. E o ai, pronto. Essa ideia, né, é interessante, né, Paulo? Imaginar que uma pessoa no século XVI que vivesse em Minas Gerais, ela não sabia o que era o ai. Né? O ai é uma construção linguística referendada por uma época. Muito interessante, estudar a língua. E estudar é uma das melhores coisas do mundo, né? Por isso que a gente vai juntando essa bagagem toda. Então a gente tem aqui, ó, Paulo Nazaré, vocês estão vendo uma Kombi, a cara da América Latina, né, pessoal? E quando a gente olha banana, a cara daquela imagem, né, preconceituosa. Não vou nem falar aqui, né, mas daquelas figuras norte-americanas que nos veem como comedores de banana, como lá cucarachas, como sendo as baratas da América Latina, né? Então, a contemporaneidade identificada na performance, instalação do artista mineiro Paulo Nazaré, reside principalmente na forma como ele. Aí, olha o que é que a gente tem aí, ó. Resgata conhecidas referências do modernismo mineiro. Se eu não tivesse falado que ele era mineiro, pouca gente ia conseguir fazer essa conexão, né, diretamente. Então, só porque tem lá em cima, aí a gente, ele é do modernismo mineiro. A gente sabe que essa informação ela está solta. Utiliza técnicas e suportes tradicionais. Banana e Kombi não é nada tradicional, viu, gente? Não são coisas tradicionais. A gente não tem muitas Kombis em museus. A gente não tem muitas bananas porque elas apodrecem nos museus muito rápido. A gente articula questões de, lembra lá do comecinho da aula? Eu disse, cuidado com algumas palavras que vão aparecer demais
quando a gente fala de corpo, quando a gente fala de performance. Estou falando de identidade. Lembra que eu disse que identidade cruzava quase tudo? Identidade cruza vidas, cruza territórios, e é um código de linguagens. Então, é um código, porque a banana não é só uma banana ali. É uma tradução do latifúndio, da América Latina, da fruta que nós exportamos para os Estados Unidos. É isso, tá entendendo? É uma tradução desse universo todo. E aí, gente, ó, alternativa C de casa, tá certo? Articula questões de identidade, território e códigos de linguagens. Aí eu vou andando, tá certo? Ó, e como é que vai ser construída a identidade juvenil? A gente está falando do objeto de conhecimento da aula. O objeto de conhecimento trabalha com performance, que vocês viram, que a gente foi trabalhando, desde a performance artística até a performance no universo dos esportes, que tem se caracterizado como cobrança de prova, saber se as pessoas estão atentas ao uso de doping e qual a função do doping e por que que ele é legal e por que que ele gera um debate ético dentro desse universo. E o outro ponto é a identidade juvenil. Entender que é uma identidade de transição da infância para a vida adulta. Estudando a própria psicologia do desenvolvimento humano, a gente vai perceber que ser jovem tem a ver muito mais, não com idade, mas muitas vezes a fatores sociológicos, a fatores temperamentais, a experiências culturais que podem tornar você uma pessoa hiper jovem. Então, eu acho que a idade, como as pessoas costumam definir, dizer, olha, a idade, o ano, aquilo é muito específico para um determinado grupo, sabe? Essas categorizações, elas mudam muito. Mas, de um modo geral, quando a gente fala identidade jovem, estou falando justamente dessa identidade agregadora de vivências desse começo de vida, né? Dessa busca de um estilo único. Então, a gente tem desde uma construção que é repleta de influências, né? Como eu disse, ó, a identidade ela não se limita a uma faixa etária, justamente, Juliana. Você é uma jovem de 40 anos, né? E isso é uma realidade. Todos nós temos que ver, pessoal, que a idade é uma criação que está mais aqui dentro, ó. Então, o pessoal que está aí do outro lado, eu tenho determinada idade. O pessoal aqui do estúdio está todo mundo refletindo sobre isso, né? Fazendo aquela reflexão. Nossa, ó, muita gente foi colocando aqui, ó, a Gabi, colocando a ideia sobre justamente compreender essa identidade jovem de maneira mais plural, né? Porque a gente sabe que são muito jovens. Se eu abrir o Instagram, gente, tem muita juventude. E é uma juventude super diversa. Pressões e desafios, porque são muitas pressões sociais, de mídia, e essa identidade jovem, né, no Brasil a gente bota aqui uma idade para ter um parâmetro, né, ali quase único dos 15 aos 29 anos, né, e a gente tem uma busca de autonomia, que é uma marca do jovem, né, uma característica. É tanto que quando tem essa chamada, né, que da prova, opa, o Paulo botou assim, perdeu para mim, ó, sou um jovem de 65 anos. Paulo, mas com a vontade de viver de quem tem 16, você está aqui nessa tarde aprendendo tudo isso e se reconstruindo. Eu tive tanto pacientes quanto alunos da faixa etária já de seus 90. A minha avó se tornou, aquela que eu falei dos 108 anos, ela se tornou uma das grandes leitoras a partir dos seus 90 anos. Dos 90 aos 106, 107, quando ela conseguia ler bem, gente, ela tinha pilhas de livros, tá entendendo? Ela começou a ler de maneira desenfreada e achou incrível ler. Foi uma situação muito próxima da que a gente vê em algumas artistas brasileiras, quando você olha algumas poetisas, tá entendendo? Que conseguem desarnar, a gente chama assim, depois dos seus, né, a gente bota aqui 60, depois dos seus 70 anos. Então, é muito legal a gente estar ouvindo isso de vocês aqui. A gente tem, ó, nem avisa lá que eu vou. Vocês estão vendo a identidade jovem, a forma como essas roupas são colocadas, a mochila, a maneira como está o cabelo, a maneira como estão colocados esses corpos. Tudo isso traduz a dimensão do que a gente está falando.
E aí eu chego na questão 6, lindíssima, que fala sobre o slam do corpo, né? E eu queria que vocês entendessem, essa questão é linda. Na prática artística mencionada no texto, estou indo para o enunciado, que eu disse para vocês que tudo começa com o enunciado, né? Então, na prática artística mencionada no texto, o corpo assume um papel de destaque ao articular diferentes linguagens com o intuito de. Então, vamos lá. Slam do corpo é um encontro pensado para surdos e ouvintes, existente desde 2014 em São Paulo, uma iniciativa pioneira do grupo Corpo Sinalizante, criado em 2008. Antes de seguirmos, vale a explicação. O termo slam vem do inglês, significa uma nova acepção para o verbo geralmente utilizado para dizer bater com força, a poesia falada no ritmo das palavras e da cidade. Nos saraus, o primeiro objetivo foi o de botar os poemas em libras na roda, colocar os surdos para circular e entender esse encontro entre poesia e língua de sinais, entre compreender o encontro dessas duas línguas, poemas de autoria própria, 3 minutos, um microfone, sem figurino, nem adereço, nem acompanhamento musical. O que vale é modular a voz e o corpo, um trabalho artesanal de tornar a palavra visível. Sabe quando eu não tenho, é justamente o que eu estou voltando a falar, né? Naquela hora. Olha, a gente vendo aqui o trabalho da nossa querida intérprete aqui, ó, sendo transformado em questão. A intensidade com que ela está trazendo os afetos, tudo aquilo que a gente está comunicando aqui na aula, para dentro do universo da poesia. Ou seja, é transformar o que eu estou falando numa gesticulação. E isso está sendo colocado na questão de Enem. Olha, só os nossos 2 quadradinhos aqui já é uma questão de prova. Olha que negócio incrível que é estudar para o Enem. O que vale é modular a voz e o corpo, um trabalho artesanal de tornar a palavra visível, no Arena cujo objetivo maior é o de emocionar a plateia, tirar o público da passividade, seja pelo humor, horror, caos, doçura e outras tantas sensações. Na prática artística mencionada no texto, estou falando de prática artística, né? O corpo assume um papel de destaque ao articular diferentes linguagens, com o intuito de imprimir ritmo. Vocês estão vendo que esse corpo ele tem um ritmo de fala, ele tem um ritmo de movimento e dá visibilidade à expressão poética, que é justamente uma expressão via corpo. Esse slam do corpo, que não utiliza a palavra verbalizada, ele utiliza e imprime o ritmo corporal. Por isso que a gente vai ter uma das principais caracterizações vinculadas ao que está sendo pedido na alternativa A, imprimir ritmo e visibilidade à expressão poética. Gente, quando eu pego a alternativa B, redefinir o espaço de circulação da poesia urbana, ó, totalmente fora. O foco aqui é a prática artística, é como isso está sendo transmutado. Estimular produções autorais de usuários de Libras, também não. Traduzir expressões verbais para a língua de sinais. A discussão aqui não é só a tradução da expressão verbal, é como fazer essa tradução verbal num determinado ritmo e numa expressividade poética. Essa é a grande marca. E proporcionar performances estéticas de pessoas surdas, o objetivo é justamente discutir o ritmo e a visibilidade dessa expressividade poética que se dá através do uso de Libras. D tem um forte distrator, sim, porque a maioria só olha para isso, ó. E aí, no caso, a gente esquece que lá em cima está falando de prática artística. E como prática artística é uma expressão poética. Muito bem observado, viu, Natália? Excelente. E, gente, a última que eu trouxe aqui, ó, linda essa questão. Ai, meu Deus, estou no minuto final já, não acredito. Estou no minuto final, tá certo? Essa questão ela vai voltar mais na frente. Então, eu vou deixar para os próximos, vou botá-la mais na frente e a gente vai. Era a nossa questão de número 7, mas eu vou terminar aqui na 6, porque eu queria me despedir de vocês de uma forma bem tranquila, tá certo? Como foi a nossa tarde. Eu espero que vocês tenham gostado, queria que vocês escrevessem aqui o feedbackzinho dessa aula, como é que foi, né? Se deu para entender bem aquilo tudo que a gente estava discutindo. Vocês estão entendendo que essa aula é como eu disse, é tijolinho por tijolinho.
Então, eu começo falando e você diz: "Meu Deus, como é que a gente vai aprender tudo isso?" E aí você vai juntando, somando, 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 e quando menos espera, você tem uma muralha de saberes. Então eu vou estar com vocês todas as quintas, no horário CD, tá certo? Gisele botou aqui: "Amei demais, melhor professor de português que tive". Muito obrigado, viu, Gisele? Agradeço demais sua percepção. Eu procuro transformar aquilo que muitas vezes é difícil em algo leve. Essa é a minha grande preocupação na vida. Vou cobrar 7 na próxima, o Paulo botando ali. Pode cobrar, viu, Paulo? Vai voltar quando eu falar dos Bro MCs, que é um grupo de MCs indígenas. Excelente, pessoal. Vai ser uma boa discussão. A Gabi botou a aula, foi muito boa. Né? A Natália colocou: "Amei, melhor aula de linguagem que já assisti, muito obrigado". Olha, a gente está só começando, viu, gente? Preparei cada coisa aí para vocês. A gente vai ter cada discussão, discutir séries, uma série de coisas aí pela frente, ó. A Juliana colocou: "Será que vou pegar esse sotaque até o final do ano?". Tu sabe que a gente tem uma alma árabe, né? Então a gente fala cantando. Aqui no Ceará a gente fala cantando. Vocês vão ver que nós falamos cantando. Então vocês vão amar esse sotaque, vai aparecer ó, no decorrer do ano. A gente fala cantando. Ana Lívia, já é meu corte oficial, é isso? Não, não estou acreditando. Gente, vou ter que me despedir. A Ana Lívia já está aqui, ó, botando a claquete da direção, dizendo acabou, não tem mais. E eu estou assim me segurando ainda, viu? Gente, um abraço enorme. Muito obrigado pelo carinho, por esse banho de afeto que eu recebi nessa tarde. E pode ter certeza que eu vou voltar querendo fazer melhor ainda, porque vocês foram o combustível necessário para o nosso sucesso nessa tarde. Até a próxima quinta, viu, pessoal? Obrigado aqui à nossa intérprete, pessoal da direção, todo mundo que está aqui, tá certo? Um abração. Não percam nenhuma aula. Gente, tchau, um abraço e até mais, viu? Obrigado.